Bom, começando mais um dia, hoje é dia 16 de abril. O Anki, o dia não virou ainda no meu Anki, mas eu vou revisar aqui as cartas que estão aqui, que são as frases que eu adicionei. Você vai ver ela no finalzinho do vlog passado, né? Que são daqueles 30, 31, 32, 33, 34, 35 capítulo do livro que eu estou estudando. Então vamos lá, tem 20 cartas novas aqui do baralho de sentenças e apenas 3 no de escrita. Prontinho, revisões feitas. Se não me engano, o meu Anki lá para as 2 da tarde é que ele muda o dia, ou 1 hora, alguma coisa assim, aí aparecem as cartas padrões para revisar no dia. Agora, daqui a pouco, daqui 15 minutos, a gente vai ter uma aula de conversação com alunos do programa japonês online. Eu realmente, na hora de estudar um idioma, acredito que conversação não é o mais importante. O mais importante é a gente focar na compreensão, entender o idioma, e aí a conversação ela vem como uma consequência do seu entendimento. Fora que você praticar sua compreensão, ou seja, ser capaz de compreender mais coisas, é uma coisa que você tem 100% de controle e você pode fazer a hora que você quiser. Enquanto que praticar conversação, você depende de estar num ambiente propício para isso. Seja com alguém disponível para praticar com você, seja com um nativo, seja no Japão, seja com pessoas à sua volta que falam japonês. E a gente não tem controle disso, não é uma coisa que você pode fazer a hora que você quiser. Né? Enquanto que ir lá e passar a compreender frases novas, aprender padrões novos, é uma coisa que você pode fazer a hora que você quiser. O nosso programa ele é 99% focado na compreensão. A gente quer que os alunos tenham um entendimento profundo dos padrões, das estruturas do japonês e também um amplo vocabulário. E aí, eventualmente, a gente faz eventos de conversação. A gente define um tema para esse evento, a gente passa o tema antecipadamente para os alunos que querem participar. Não é uma atividade obrigatória. E aí, ali, uma vez com o tema em mãos, ele pode chegar lá e a gente pode conversar sobre esse tema. O tema de hoje vai ser Nihon no Suki na Mono, as coisas que eu gosto do Japão. Né? Então a pessoa vai falar o que ela gosta do Japão, o que no Japão chama a atenção dela, e a gente bate um papo a respeito disso, faz perguntas, uma coisa bem tranquila, sem ser forçado. Eu acho que conversação forçada é outra coisa que mais prejudica do que ajuda. Então é uma coisa tranquila. Quem quiser entrar só para ouvir é totalmente bem-vindo. E quem quer falar também não tem nenhum tipo de pressão. É quando a pessoa quiser, quando ela se sentir à vontade, ok? Então daqui a pouquinho a gente vai começar. Pessoal, estamos numa aula de conversação, Kaiwa no Renshu, treinamento de conversação hoje com alunos do programa japonês online. Indo para os estudos agora, a gente começa com a lição 36, que fala do Toyu Akede. Isso aqui é muito usado em conversação, né? Ele tem uma ideia de conclusão, né? Então, por esse motivo, aí você traz uma conclusão. É quando você está finalizando uma conversa. Ele até fala aqui, né? Ó, Jijou no setsumei ga owatta koto o shiraseru toki ni tsukaimasu. Então, é utilizado quando você quer mostrar que você terminou a explicação de um fato, de alguma coisa. Né? Você está indo para a conclusão. O 37 é tosuruto. É uma espécie de se for assim, né? Inclusive uma tradução literal pode ser dessa forma. Se você vai fazer isso, se for assim, se vai ser desse jeito, ele sabe aquele to de automação, de condição? Então, se fizer, então faz a coisa que está antes, aí tem o fazer se fizer, né? Aí ele traz uma outra situação. Por exemplo, aqui tem um pequeno diálogo, né? Sumimasen, kochira no shouhin desu to otoriyose ni naru desu ga. Aqui é um vendedor falando aqui, se você quer este produto, kochira no shouhin otoriyose ni naru desu. Ele vai ser pedido, né? Esse otoriyose é quando você faz uma reserva por um produto, né? Sabe quando você pede no fornecedor até chegar? Aí ele responde, tosuruto, então se for assim, ashita ni wa maniawanai? Se for assim, dá tempo até amanhã? Aí os japoneses não falam não diretamente, né? Então ele só falou, moshi wa kerimasen. É tipo me desculpe, né? Mas eles evitam falar não diretamente. Aqui esse exemplo tá bem claro. Aí o 38, que é o último que eu vou fazer hoje, tem um ato, né? A gente conhece, basiquinho, aquele ato de depois, né? E ele é mais ou menos isso, é um e aí, né? E depois, e assim, para você mudar de assunto. Tem aqui a explicação. A parte que eu mais gosto é essas explicação monolíngue, né? Hitotsu no koto hanashi o eta ato,
betsu no koto o iu toki ni tsukaimasu. Então é utilizado quando você vai falar de uma outra coisa depois que você terminou uma conversa. Depois que você terminou um assunto, terminou uma fala, você vai falar de outra coisa. Aqui eu já fiz as anotações, eu pego as frases que eu quero, né? Eu uso o Evernote como um aplicativo de bloco de notas, né? Porque você vai salvando documentos de texto. Aí no nome da nota eu coloco Anki entre colchetes quando eu já peguei as frases e já adicionei no Anki. Então agora eu tenho 36, 37, 38 para adicionar no Anki e eu ainda não fiz as pesquisas que tiver que fazer de palavras e tal. Eu não estou adicionando, como eu já falei nesse livro, eu não estou adicionando todas as frases, só as que mais me chamam a atenção. Normalmente eu pego a explicação monolíngue da estrutura, porque eu gosto de ler ela constantemente. Então vamos lá adicionar. Feito, teve 6 palavras no baralho de escrita japonesa e 13 frases no baralho de sentenças. Hoje é dia 17 de abril, vamos ter mais uma sessão de estudos. E hoje é dia que a gente tem um encontro ao vivo com os alunos viajantes. Então, agora há pouco a gente estava fazendo uma reunião entre a equipe que vai viajar. Vão 4 pessoas da nossa equipe nessa viagem para o Japão em maio. A gente estava preparando essa aula e a aula de hoje é falando sobre alimentação e transporte, né? Explicando tudo certinho como funciona o transporte, algumas dicas gerais. Vai ser uma apresentação bem ilustrativa, bem baseada em fotos, né? Porque quem não está acostumado chega lá no Japão, trem para todo lado, linhas diferentes de empresas diferentes, né? E aí a gente vai clarear tudo isso para o pessoal. A gente faz esses encontros, porque traz segurança, né? A grande maioria desses alunos viajantes estão indo pela primeira vez para fora do Brasil e a gente quer trazer bastante segurança, bastante tranquilidade e também porque a gente acredita que a viagem começa não quando você pega o avião e vai, mas a viagem começa quando a viagem está garantida que vai acontecer. Normalmente é quando você compra a sua passagem. E todo esse momento antes da viagem cria uma expectativa, cria toda aquela imaginação. E a gente acredita que passando esse conteúdo, mostrando bastante foto também, faz a experiência ser até mais legal. Porque aí ela já vai sonhando, já vai imaginando, já vai se preparando, aí chega lá, vê as coisas ao vivo. Enfim, muito legal. A apresentação vai ser hoje às 8 horas da noite. A gente fez os preparativos aqui. E hoje eu vou avançar mais 3 capítulos naquele livro. No 39, Chinamini, que é uma espécie de a propósito, né? Por exemplo, a pessoa falou aqui, ó, Ashita no shugo jikan, 1 jikan hayaku natta kedo, então o horário do encontro, shugo jikan, né? O horário que as pessoas iam se reunir, ficou 1 hora mais cedo, tudo bem? Aí ele respondeu, iyo, tá tudo bem. Aí a mesma pessoa falou, a propósito, chinamini, shugo basho wa onaji ne. Então, a propósito, o local do encontro é o mesmo, né? Então, mais um conectivo aí. O próximo é o shikamo, que é uma espécie de... E não é só isso, né? Você fala alguma coisa, você fala uma informação, aí depois, e não é só isso, shikamo. E aí você conclui, né? Tem a explicação aqui, ó. Hanashi no ato de sono ue sarani toいう意味で追加の情報などを伝えるのに使います. Então, é usado para você adicionar informações, né, com um significado semelhante a sono ue sarani, que são outros sinônimos, né, depois de você ter falado alguma coisa. E o último que eu vou estudar hoje é o toitemo. Esse daqui, né, dá até para traduzir, se você entender as estruturas aqui, né? Seria tipo, mesmo dizendo isso, né? Ele tem um significado aqui, ó. Hanashi no ato de. Então, ó, depois de uma fala, depois de uma conversa, sore wa sou da ga. Isso é isso mesmo, mas toyu imi de betsu no iken nado o tsutaeru no ni tsukaimasu. Então, é para você transmitir uma opinião diferente, né? No sentido de, ó, isso que você falou tá certo, mas... Aí você faz uma adição ou propõe um contraponto. E toitemo é do verbo iu, que significa dizer, né? Então, toiu significa dizer. Toitemo, a estrutura temo, da ideia de mesmo que. Então, mesmo que diga isso, em português até tem alguma coisa assim, né? Mesmo você falando isso, na verdade, eu acho que ttt, né? Então, é uma estrutura aí, mais um conectivo para ser usado entre frases e criar conexão entre elas. Hoje é dia 18 de abril e eu vou encerrar minha semana de estudos por hoje. Hoje é quinta-feira e porque amanhã logo cedo eu vou fazer uma viagem e eu volto só domingo. A gente está perto da Páscoa,
Aí semana que vem eu continuo. Hoje eu devo estudar mais 1 ou 2 capítulos daquele livro. Uma coisa que eu queria começar falando no vlog de hoje, ou na sessão de gravação de hoje, né? Tudo isso vai estar no mesmo vídeo, que é a gente nunca esquecer o objetivo final do que a gente está fazendo na hora que a gente está estudando. O que eu quero dizer com isso? Nos comentários aqui desses vlogs, ou na parte do chat ao vivo, quando a gente faz a pré-estreia, ou durante a live, muito se pergunta sobre as especificidades do uso do Anki, né? Posso colocar furigana ou não coloco furigana? Coloco áudio ou não coloco áudio? As cartas que eu não aprendi bem, eu aumento o tempo de duração dela, eu reviso ela mais vezes ou não, né? E a gente tem que tomar cuidado nesse ponto para a gente não esquecer que no fim das contas o que a gente está fazendo é estudar japonês e aprender japonês. E o Anki, ele é só uma ferramenta que está nos auxiliando nisso. O objetivo final não é o Anki, né? Ele é só uma ferramenta que está nos ajudando. E a partir do momento que a gente começa a perder mais tempo preocupado com as especificidades, as nuances do Anki, o plugin do Anki, do que o estudo propriamente dito de japonês, é porque a gente está no caminho errado. A maior parte do seu tempo você tem que gastar pegando um material didático, no meu caso aqui é um livro físico, ou assistindo uma videoaula, ou estudando um material, do que configurando o Anki, do que montando carta. Tudo isso daí é só um auxílio, ok? Claro que o processo de revisão ele conta como estudo, a hora que você está ali revisando, porque aí você está lendo cartas em japonês, está lendo as frases em japonês, mas no fim das contas ele é só um meio pelo qual seu objetivo é aprender japonês. Inclusive, se quiser, nem usa. Eu acho que é um desperdício você não usar um aplicativo como esse, desperdício de produtividade mesmo, porque ele ajuda muito. Mas se você está gastando mais tempo com as peculiaridades dele do que com o estudo de japonês propriamente dito, então nem usa e vai estudar japonês, ok? Milhares de pessoas aprenderam japonês já na história da humanidade sem usar isso. Por quê? Porque estavam focadas no estudar japonês em si, ok? É esse recado que eu queria dar. Nunca esqueça o objetivo final. Teu objetivo é aprender japonês. Seu objetivo não é criar cartas. Seu objetivo não é revisar cartas. O seu objetivo não é configurar as cartas bonitas, colocar explicações ali. Não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é pegar coisas em japonês que você não sabia e passar a saber. E aí existem ferramentas que a gente usa junto com isso para nos ajudar. Mas não confunda o meio, não misture a ferramenta com o seu objetivo, com o seu propósito, sempre de olho ali no seu propósito, ok? A estrutura Soreni, né, é o 42 que eu vou fazer hoje, e ela tem um significado de e ainda, e também. Ela serve para você complementar uma informação, né? Aqui no diálogo a pessoa fala Hoteru yokata yo, madokara no nagame mo ishi. Então, esse hotel era bom, né? A vista da janela também era muito boa. Aí a pessoa fala, só, né? Ele concorda. Aí o outro, soreni, né? E além do mais, e mais que isso, shokuji mo nedan no wari ni mama. Então, a refeição, né? Ela era mais ou menos considerando o preço, né? Na parte do preço, ela era ok. Considerando o preço, valia a pena. Então, ele complementou uma informação que foi falado antes. Esse é o objetivo desse Soreni. E aqui no 43 é o Sorega. Esse conectivo aqui, ele até traduz aqui, para quem conhece, é tipo actually do inglês. Ele tem um sentido de alguém fala alguma coisa, você quer complementar o que ela disse, né? No sentido de, na verdade, né? Você vai pôr uma informação a mais. E tem até o exemplo aqui, né? Yamashita-san, konyaku shita n datte. Então dizem que ou o Yamashita-san noivou, né? Aí ele vai Sorega, na verdade, mo dame ni nattan datte. Na verdade, né? Já deu errado. Então ela noivou, ela ou ele, né? Não dá pra saber, noivou, mas já deu errado. Aí tem a explicação aqui. Aite no hanashi o kete. Então você pega a conversa da pessoa, né? Pega o que a pessoa disse. Sore ni kanren shite aite ga igai ni omou koto o tsutaeru toki ni tsukaimasu. Então é usado para você transmitir alguma coisa que vai além do que a pessoa sabe ou do que a pessoa pensa. Você vai pôr uma informação a mais, né?
repetindo. Eu sempre gosto dessas explicações monolíngues, né, das estruturas. Para mim, acho que isso é o mais importante, até porque a gente lida muito com dúvida de aluno. Então, quando a gente sabe o significado de uma estrutura de forma monolíngue, a gente consegue montar uma resposta, uma explicação muito mais precisa. No vlog passado eu comentei que eu fiquei um pouco ausente porque eu estava numa bateria de gravação de aulas e eu coloco na parede aqui os checklists das coisas que eu tenho que fazer. Então aqui eu tenho o meu programa de coisas que eu tinha para gravar, as aulas que eu tinha que criar, e elas estão todas marcadas como completas. Então vou fazer uma coisa muito boa, que é dar como concluído isso daqui. Depois eu tiro esses detalhinhos aqui. Inclusive fica como dica, se tem algum projeto, alguma coisa que é importante para você e você quer levar a sério, coloca na parede o negócio e vai riscando na parede. Então pega o papel, cola na parede, quanto mais tosco melhor. Então não pode ser uma coisa bonitinha, tem que ser um durex feio mesmo, marcando. E ali você vai riscando as coisas que você fez. Comigo funciona, eu tenho ali outro que é a série Primeiras Frases em Japonês. Ela tá... eu não vou falar que ponto que tá, porque vocês não sabem ainda quantos episódios vão ter. Mas tá acontecendo, né? Tá lá, todo dia eu chego, eu olho para a parede, eu sei que aquilo é uma prioridade que tem que ser feita. Teve essa bateria de trocentas aulas que eu gravei pro programa também. Então, sabe o que você faz? Tá aprendendo hiragana? Pega uma tabela de hiragana, cola na parede e risca cada um que você aprendeu. Tá estudando algum material em específico? Faz uma tabela com cada capítulo daquele material, bota na parede e vai riscando cada aula que você fez. É interessante, tudo que você coloca na parede vira uma prioridade, porque você vê aquilo todo dia e isso te ajuda muito a concluir, a zerar um material. A gente fala muito aqui de zerar um material, né? Que você começar alguma coisa e ir até o fim naquilo, antes de começar outra. Ou então pode até começar outra, mas não tire o olho daquilo que você começou e foca em terminar. Fica a dica aí do papel na parede.